Hoje trataremos de um tema muito importante, saúde financeira. Como que andam as suas finanças? O estudioso Howard Dayton, em suas pesquisas sobre a escritura, pesquisou e verificou que nós temos 300 versículos que falam sobre anjos, 500 versículos que falam sobre amor, 700 que falam sobre fé e mais de 2.350 versículos que tratam de finanças e riquezas, o que demonstra tamanha importância do tema a ser tratado. Uma grande verdade é que estamos gastando muito dinheiro com coisas desnecessárias, supérfluas. Estamos deixando de fazer planejamento, orçamento financeiro e muitas das vezes fazemos investimentos errados. É conhecido do cristão que precisamos cuidar tanto da saúde espiritual como da física e nos esquecemos de cuidar também da saúde financeira. E aí a pergunta vem, como que está a sua saúde financeira? Uma vida financeira desequilibrada gera grandes problemas para os cristãos. Dívidas, brigas, depressão, insônia, separação, sentimento de incapacidade, medo, etc. São alguns sentimentos e algumas causas desse desequilíbrio financeiro. E hoje a gente vai tratar de como está trabalhando isso na vida do cristão e melhorando a sua saúde financeira. Fique atento nas dicas aí. Bom, para a gente poder ter uma saúde financeira, a gente tem que passar por um planejamento, né? O texto de Lucas 14, 28 nos diz: Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem um meio para concluir? Então o planejamento ele é vital para a gente trabalhar essa vida financeira. Nós temos que passar o entendimento de algumas coisas, alguns pontos muito importantes, né? Você sabe como você gasta o seu dinheiro aí na sua casa? Como você tem feito os seus investimentos? É muito complicado a gente saber isso de uma hora para outra, por isso é necessário a gente fazer um levantamento, pegar ali um caderninho e fazer anotações de todas as despesas que você tem. Por que isso é tão importante? Porque a partir do momento que você tiver anotado todas as despesas, você consegue mensurar onde é que você está gastando o seu dinheiro. E aí você começa a observar que muitas das coisas que você tem investido o seu dinheiro, elas são coisas que poderiam deixar de lado, não precisariam ser compradas. Muitas das vezes poderiam ser substituídas por outras semelhantes, né? Quem é que, andando por uma loja, por exemplo, se deparou com alguma promoção, alguma coisa, pegou e comprou de impulso. Quando chega em casa, olha e fala, poxa, eu não precisava ter comprado isso, né? E gera aquele sentimento de arrependimento. Muitas outras coisas acontecem. Então, quando você pega e faz essa listagem, você vai começar a traçar o seu caminho de como melhorar a sua vida financeira, ter uma boa saúde financeira. E para isso a gente vai tratar de 3 pontos muito importantes. O primeiro ponto que eu quero tratar com os irmãos vai dizer a respeito de reconheça que tudo vem de Deus. Primeira coisa, são 3 pontos que a gente vai tratar. O primeiro vai tratar de como que está a nossa situação, nossa vida financeira com Deus. E aí, primeira coisa, o texto de 1 Crônicas 20, 11 e 12 diz assim: Teu Senhor é o poder, a grandeza, tudo quanto há nos céus e na terra, teu Senhor é o reino, tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de tu. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Então, primeiro ponto que nós temos que tratar desse planejamento, dessa mudança, é reconhecer que tudo vem de Deus e tudo é para Deus. Segunda coisa muito importante é confiar em Deus. Nós temos o texto de Salmos 20, versículo 7, que diz: Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas porém nós gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Então, uma outra coisa muito importante é que a sua confiança tem que estar pautada em Deus. Bom, se agora você já está acompanhando meu raciocínio, nós reconhecemos que tudo vem de Deus. Nós confiamos que tudo vem
Nós confiamos em Deus. Então, nós não precisamos andar ansiosos, porque essas 3 características denotam um grande problema que a gente tem em relação à vida financeira do cristão. Porque muitas das vezes a gente precisa tomar algumas decisões, e essas decisões têm que ser pautadas nesses 3 pontos. Reconhecer Deus na nossa vida, confiar em Deus e não andar ansiosos, né? Bom, a partir desse momento nós já podemos passar para o segundo ponto, né? O segundo ponto vem falando de uma reeducação financeira, né? E quando a gente fala de uma reeducação financeira, não estamos dizendo que você não sabe gastar o dinheiro. Nós estamos dizendo que você pode gastar o dinheiro de uma maneira mais eficiente, pautado em alguns princípios bíblicos, né? Primeiro princípio que a gente vai tratar está lá em Provérbios 3, 9, capítulo 3, versículo 9 a 10, que diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, uma das coisas muito importantes que a gente tem, né, é honrar a Deus com os bens que Ele confere para a gente, né? E isso me lembra muito a questão do dízimo, né? Então, a confiança que a gente tem em estar dizimando ao Senhor, em estar tendo esse benefício, esse privilégio de estar dizimando, né? Então, de toda a tua renda, você tem esse privilégio de estar dizimando na igreja, né? E os irmãos que têm feito esse cuidado, têm visto grandes coisas acontecendo nas suas vidas, né? Porque Deus honra. Segundo ponto que a gente tem que tratar nessa reeducação, né? Então, primeiro, o que a gente fez? A gente retirou o dízimo de tudo que o Senhor nos confere. Depois nós vamos começar os gastos. E aí nós precisamos saber que devemos gastar com o que importa. O texto de Isaías, capítulo 55, versículos 2, ele nos diz assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com fino manjares. Quando a gente está falando de gastos, a gente precisa ter a sabedoria de fazer gastos corretos. Como que seria isso, né? Muitas das vezes nós chegamos num supermercado para fazer uma compra e a gente vê o preço de um produto lá e a gente muitas das vezes escolhe pela marca ou compra sem se preocupar muito com a quantidade, e a gente precisa o quê? Fazer alguns cálculos. Por que a gente deve fazer alguns cálculos? Muitas das vezes a gente chega e olha um produto lá, 400 gramas, custa R$15. Aí você olha mesmo produto de 200 gramas, esse produto custa R$6. Então, se eu comprar 2 desse produto de 200 gramas, que vai ser a mesma quantidade do de 400, eu vou estar pagando R$12. Enquanto no outro, eu paguei a mais. Então, esse dinheiro que me sobra, não é questão de ser pão duro, né? Isso é bom a gente deixar evidente. Mas esse dinheiro que me sobra, eu posso gastar ele com outra coisa. Então eu estou fazendo um gasto eficiente desse dinheiro. Eu estou usando o recurso que me foi conferido de uma maneira eficiente. E é isso que nós queremos tratar nessa noite. Que você comece a gastar o seu dinheiro de uma maneira eficiente, de maneira que você tenha uma vida financeira, uma saúde financeira melhor. Para isso, um outro princípio muito importante, nós devemos nos contentar com o que a gente tem, né? O texto de Hebreus 13, ele vem tratar desse assunto e vai nos ajudar bastante. Diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentais com as coisas que tens, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar nesse versículo é a questão de contentar-se com o que Deus já te deu, né? Muitas das vezes as pessoas têm adquirido bens e para coisas supérfluas, para mostrar para o outro que tem um bem, né? Muitas das vezes as pessoas elas não estão em condições de fazer a substituição, a troca do carro todo ano, e elas trocam porque fulano trocou, também tem que trocar. Então, muitas das vezes a gente tem que olhar para esse ponto, né? O meu carro, ele me leva onde eu quero ir da mesma maneira que um outro leva, né? Então, a gente tem que sentar
e começar a planejar para você poder fazer uma troca dessas, para que você não entre em dificuldade e para que você tenha realmente uma saúde financeira no momento que nós estamos passando. Um outro quesito muito importante nessa reeducação financeira é não dever a ninguém. Romanos, o texto de Romanos 13, 7 e 8 vem nos elucidar esse ponto, né? Diz assim, 13, 7, Romanos 13, versículo 7. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então, esse é quase que um mandamento, né? Então, quando você não deve ninguém, você tem um nome limpo na praça, né? E isso é uma coisa muito importante, né? Isso favorece para você tomar decisões na vida. Quando você já tem uma dívida e você não consegue sanar, você vai receber cobranças, né? Isso vai gerar uma situação complicada na sua casa, né? Você vai ficar triste com essa situação, incomodado com essa situação, e às vezes pode acontecer um outro problema, uma perca do emprego de repente, e aí você não consegue saldar essa dívida vai aumentar, né? Um exemplo claro disso é a questão de cartão de crédito, né? Muitas das vezes, por exemplo, uma dívida de R$100, né? Dentro de um ano, há um juro de 300%, que é o juro no cartão de crédito médio aí, essa dívida de R$100 sua passa para 400, né? Em 2 anos que você não paga essa dívida de R$100 passa a 1.600. Então, é um cuidado muito importante que você tem que ter para não ficar devendo para ninguém. E também estar saldando suas contas. Porque uma vida financeira equilibrada, né, ela condiz com o crente. Né? Nós não podemos deixar que os irmãos falem, mas também ele é crente, olha para você ver, e não está pagando as contas. Né? Então a gente até desmerece o nome, né, do Senhor dessa forma. Nós precisamos ter esse cuidado também. Outra coisa muito importante, outro ponto importante depois que a gente tomou esses exemplos, né, honrar a Deus, gastar realmente com o que importa, estar contente com o que já tem, não estar devendo para ninguém. Agora você vai observar que a partir desse momento que você tomou essas decisões, você deixou de gastar com coisas que não importavam, ou você substituiu essas coisas que não importavam, vai começar a sobrar dinheiro. Um exemplo claro disso é, por exemplo, se você gasta, por exemplo, R$10 de manhã cedo com padaria e R$10 a parte da tarde com padaria, você gasta R$20 por dia. Isso, em 30 dias, você vai estar gastando R$600. Bom, tomando isso, por exemplo, né, você pode substituir, por exemplo, você começa a fazer os seus biscoitos em casa, né, e aí você pode reduzir essa despesa de 600 para 200. O que aconteceu nesse momento? Você deixou de ter o benefício? Não, você substituiu. E aí você economizou R$400. E esses R$400 agora, você pode gastar ele de uma maneira mais inteligente. Você pode fazer investimentos com esse dinheiro. E é disso que a gente quer tratar. Por quê? Quando você poupa, você tem que ter alguns objetivos muito importantes, né? O poupar o dinheiro vai te dar uma preparação para situações eventuais. Por exemplo, nós devemos deixar guardado um pouco de dinheiro para a questão da saúde. Ninguém sabe quando pode adoecer, quando vai precisar comprar um remédio. Também nós precisamos nos preocupar com o nosso lazer, né? Quem que não gosta de fazer uma viagem? Que tal você pegar e começar a deixar um dinheirinho reservado ali para viagem? Eu quero ir para tal lugar. Quanto que eu gasto? Quanto tempo que eu vou precisar guardar para poder ir? E não tomar decisões de momento. Fulano vai na viagem, eu também vou. Não tenho dinheiro, mas eu vou. Aí você tem que pegar emprestado e passa por situação complicada. Mas se você tivesse guardado esse dinheiro, você tinha ele para não ir devendo. Então, são alguns cuidados que você pode tomar para poder favorecer sua vida. Outro exemplo muito claro que você deve deixar um dinheiro reservado é a questão de manutenção. Olha só para você ver o que pode acontecer. Um cano pode estourar, né? Você precisa fazer a substituição de uma peça de um computador, o pneu do carro fura, né? Tem que fazer uma manutenção no carro, e aí você é pego despreparado. Ou de repente, por exemplo, você passa num radar com uma velocidade um pouquinho superior, não percebe aquele radar, chega a multa para você, você não está preparado para pagar aquela multa. Você não tem recurso para pagar aquela multa. Então,
o gastar consciente é isso, você está mais prevenido, mais preparado, né? Então, a partir do momento que você fez todos esses passos que a gente está falando, está gastando seu dinheiro consciente, deixou de gastar com coisas desnecessárias, começou a sobrar dinheiro, a gente vai fazer investimentos nessas áreas aí, né? E você pode colocar outras áreas para você também, que isso não vai ter problema, né? É só sucesso. Bom, agora que você já está fazendo até investimentos, né? Que tal agora a gente cumprir outro princípio muito importante da Bíblia que fala de finanças, né? Seja generoso e caridoso. Provérbios 11:25 diz assim: a alma generosa prosperará e quem dá a beber será descedentado. Olha para você ver que coisa bonita, né? Então, quando a gente está sendo generoso, quando a gente está sendo caridoso, né, a gente está fazendo ao nosso próprio favor, né? Porque quem dá de beber também será descedentado. Coisa muito, muito maravilhosa, né? Outro ponto muito importante dessa reeducação financeira, a gente tem um cuidado em não ser fiador, né? Ou cuidado em ser fiador de alguém, né? Provérbios 17:18 diz assim pra gente: o homem falto de entendimento compromete-se ficando como fiador de seu próximo. Falta de entendimento, falta de sabedoria, porque pode acontecer algum problema, né? Essa pessoa não consegue saldar a dívida e como você ficou de fiador, eles vêm atrás de você. Se você tiver um bem, o seu bem vai para pagar a dívida, para saldar a dívida, e aí fica complicado, você vai ter que correr atrás do irmão. Então, melhor é não ficar fiador, né? Ou se for ficar, tome cuidado, viu? Então, essa parte é uma parte de reeducação financeira. Outro ponto muito importante que nós temos que olhar, que é o ponto 3 dessa lição, é cuidar da sua família, da sua casa, né? 1 Timóteo 5:8, ele traz assim, ó: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Olha só para você ver, né? Então nós precisamos ter um cuidado muito grande com a família, né? A partir desse momento, né, nós já pautamos algumas situações aí e já verificamos que a partir de agora você, né, já tomou o rumo de uma reeducação financeira. Você está gastando seu dinheiro de uma maneira melhor, você está fazendo investimentos e a partir de agora você agora vai o quê? Vai educar o seu filho, né? Educar o seu filho, né? Fazer um processo de educação dele, porque ele também precisa ser educado, né? O texto de Deuteronômio 6, capítulo 6, versículos 6-7, diz assim: essas palavras que hoje te ordeno entrarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Muito importante a gente fazer esse trabalho, né, com os filhos, né? Os filhos precisam ser conscientes, saber gastar o dinheiro de uma maneira correta, ensinar para ele que existem produtos similares àqueles, né, que também atendem às necessidades e às vezes são muito melhores que eles. Produtos de marca geralmente são muito mais caros, né, e existem produtos similares a eles que podem ser substituídos. E aquele dinheiro que ele gastaria comprando aquele produto, ele pode comprar um outro produto com aquele dinheiro, né? Então, ele pode comprar mais, né? Ou, por exemplo, tem uma determinada promoção lá, um sapato lá, custa lá, por exemplo, R$250, quando está na alta temporada dele. Aí passou um pouquinho, mudou a temporada, aquele mesmo sapato que estava lá de R$300, R$200, ele cai lá para R$100. Então sobrou R$100 para você o que? Investir. Então você só deixou para comprar um pouquinho depois e você está tendo o benefício de agora poder gastar aquele dinheiro com outra coisa. Quem sabe comprar até um outro par de sapatos, né? Então, em vez de você comprar um, você compra dois, né? Isso é muito bom. Um outro princípio também que a gente tem é construa herança para os seus filhos. Provérbios 13:22 vem tratando disso. Provérbios 13:22, o homem de bem deixa herança aos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Né? Então também a Bíblia nos atenta também a deixar uma riqueza para os nossos filhos. Né? É muito importante, né?
Então, essa educação financeira vai tratar disso, porque se você educou o seu filho para fazer gastos conscientes, né, a herança dele não vai gastar de qualquer maneira, né? Então, você está fazendo um benefício muito grande para com a sua família, é um cuidado com a sua família, né? Irmãos, é um tema muito, muito bom esse tema de finança, né? E a gente precisa, né, realmente tomar esses cuidados, né? Fazer um levantamento das despesas, né? Ver onde você pode fazer cortes, onde você pode fazer investimento, né? E isso tudo vai te ajudar numa melhor vida financeira, a realmente ter uma saúde financeira, né? E nós sabemos que onde tem problemas com a saúde financeira, vem outros problemas, vem problemas com a saúde física, vem com a saúde mental, né? E abala às vezes a saúde sua espiritual. Então nós precisamos ter esse cuidado também com a saúde financeira, né? Então esse tema é o tema que a gente queria tratar nessa noite, nesse dia, né? Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui, né? Espero que você faça bom uso desses princípios bíblicos, né? E possa ter realmente uma saúde financeira, né? Vamos orar ao Senhor então, agradecer por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, né? Senhor Deus, queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, pela oportunidade, Senhor, de estar falando da Tua palavra, ó Deus, de estar adquirindo conhecimento que vem do Senhor, conhecimento que pode transformar a vida, Senhor, que pode mudar situações, ó Deus. Nós reconhecemos, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Deus, e tudo é para o Senhor, ó Deus. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a gerenciar melhor a nossa vida financeira, ó Deus, a termos uma reeducação de maneira que possamos ser bons mordomos, possamos ser bons dispenseiros, Senhor, de todas as riquezas que o Senhor tem nos conferido, ó Deus. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, cada pessoa que está ouvindo nesse momento, ó Deus, e se ela passa por alguma dificuldade, ó Deus, que o Senhor possa estar interferindo, ó Deus, de maneira, Senhor, que esteja curando corações, transformando vidas, Senhor, por meio da Tua palavra, Deus. Nós te agradecemos em nome santo de Jesus. Amém. Mais.